Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 8. Não esqueça, serão 13 lições, 13 semanas. Já estamos aí na lição de número 8. O título da lição dessa semana é Livre-Arbítrio, Amor e Providência Divina. Na lição da semana anterior, na lição número 7, nós vimos ali a questão do problema do mal. E vimos ali como lidar com a existência do mal. O mal, ele existe. E aprendemos ali, então, a lidar um pouco com essa questão da existência do mal nesse mundo. Estamos num mundo de maldade, de pecado. E como a gente lidar com isso? Nós vimos um pouquinho na lição de número 7, na lição número 7. Na lição dessa semana, nós vamos aprofundar um pouco a ideia do livre-arbítrio, que, na verdade, nós já tocamos nesse assunto na lição anterior. Quando falamos do problema do mal, nós entendemos que o mal ele entra por conta do livre-arbítrio. Interessante isso, Deus ele cria os seres humanos com o livre-arbítrio e por conta disso o mal entrou. E vimos que o mal, chegamos à seguinte definição, que o mal ele é o resultado do uso errado do livre-arbítrio. Então Deus ele nos concede o livre-arbítrio, mas o uso errado do livre-arbítrio faz com que o mal ele surja. Interessante que dentro desse contexto, os seres humanos e até os anjos, eles podem decidir fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Até porque o mal ele surge no coração, na mente de um anjo importante, Lúcifer, o anjo de luz. O mal surge na mente dele, no coração dele. A dúvida surge no coração dele se o governo de Deus era justo ou não, e nós vimos na semana passada e na semana anterior que o governo de Deus, a justiça e o juízo são fundamento do governo de Deus, que é baseado no seu amor, mas Lúcifer, ele duvida disso. Duvidar não foi o problema foi que ele duvidou e a partir dessa dúvida ele começou a alimentar essa dúvida e começou a alimentar um orgulho. Ele começa a duvidar, a partir dessa dúvida ele passa a crer que realmente o governo de Deus não era justo, não era um governo de amor, era um governo tirano, era um governo egoísta, e ele alimenta essa ideia, e aí então a gente tem o surgimento do pecado, que é claro, é uma incógnita, o surgimento do mal dentro de um governo perfeito, mas foi dessa forma que ocorreu, por conta do quê? Do livre-arbítrio. Tanto os seres humanos quanto os anjos, eles têm a possibilidade de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Esse é o livre-arbítrio. É obedecer a Deus ou não. A gente tem esse livre-arbítrio, A gente pode obedecer ou não. A gente pode fazer aquilo que é vontade de Deus ou não. Esse justamente é o livre-arbítrio. E alguns cristãos, eles acreditam que Deus ele determina tudo. Tem cristãos que acreditam que Deus ele determina tudo o que vai acontecer, da forma exata, da forma que ele quer. Interessante que, determinando, esses cristãos acreditam que Deus determina até mesmo quem será salvo ou não. Então tem cristãos que acreditam que Deus ele determina quem será salvo ou não. E é evidente que essa não é a verdade, Deus ele não determina tudo, porque ele concede o livre-arbítrio. Se ele determinasse tudo, determinasse quem será salvo ou não, determinasse exatamente como as coisas iriam acontecer, não existiria livre-arbítrio. Então, na verdade, estamos aqui perdendo nosso tempo, porque no final já está decidido. Eu não faço parte dessa decisão. Já foi uma decisão divina o que vai acontecer na minha vida. Então não faz o menor sentido dessa existência aqui, não faz o menor sentido de nada, se de fato tudo já está determinado, sem a minha participação, sem a participação das minhas decisões, sem a participação das minhas escolhas. Isso não faz o menor sentido. Interessante que a lição ela traz uma ilustração, aqui na lição de domingo, traz uma ilustração onde um menino, um jovem, ele pergunta a um pastor se realmente Deus pelo fato de Deus ser soberano, se realmente significa que ele controla tudo o que acontece. E ele pergunta, Deus estava no controle quando meu cachorro morreu? O jovem pergunta ao pastor. Por que ele mataria meu cachorro? Foi a pergunta desse jovem para o pastor. Por que ele mataria meu cachorro? E o pastor, de forma ali a buscar, de uma maneira didática, fazer com que aquele menino compreendesse, o pastor diz, bem, quando o meu cachorrinho morreu, o pastor falando para o menino, quando o meu cachorrinho morreu,
eu fiquei muito triste, muito abalado. Mas isso me preparou para quando aconteceu da minha avó morrer. Esse pastor falou, né? Então, o fato da morte do cachorro dele, né? As emoções ali que ele teve na morte do cachorro, tudo que aconteceu por conta da morte do cachorro, isso preparou o pastor para que, quando a sua avó morreu, né? Ele já estava ali emocionalmente um pouco mais preparado para a perda, né? O sentimento de perda. Então, quando ele era jovem, o cachorrinho morreu e isso preparou ele, amadureceu esse sentimento de perda para quando a sua avó também morreu, ele então soube lidar melhor com essa questão. E aí o menino, né, de forma interessante, ele pergunta ao pastor, então quer dizer que Deus, ele matou meu cachorro para me preparar para quando ele matar a minha avó. Interessante isso, né? Então o menino, ele está ali definindo que de fato Deus, ele determina todas as situações, ele determina até a questão do mal, quando vai acontecer, o que vai acontecer, né? Então a soberania de Deus decidindo tudo exatamente. E não é bem assim, é evidente que não é bem assim, até porque Deus, ele não causa o mal. O mal é consequência do pecado. É evidente que Deus, ele nos ajuda a viver nessa realidade. Então sim, ele utiliza, né, as situações para nos ajudar a viver na realidade na qual nós vivemos, que é uma realidade com mal, com pecado. Isso é muito interessante. Então Deus, ele não determina tudo e muito menos causa o mal. Muito menos ele causa. Mas ele sim permite uma situação ou outra dentro da realidade de maldade na qual nós vivemos, dentro da realidade de seres humanos pecadores, ele sim, ele vai nos ajudar a viver dentro dessa realidade, né? Isso é muito interessante. Então, assim, a gente tem que pensar também, até porque a morte, por exemplo, né? Já que o texto ele traz essa ilustração que lidar um pouco com a morte nem é algo natural. Deus, ele não cria a morte. Interessante que às vezes a gente se pega entendendo a morte como algo natural, como faz parte do ciclo natural dos seres humanos, né? Então a gente nasce, vive e morre. É o ciclo natural da vida. Nada disso. Não é o ciclo natural. É antinatural. Morte é consequência do pecado. A gente tem que odiar a morte, porque morte é a consequência do pecado. Não é natural. O inimigo tenta naturalizar essas questões para a gente não entender que no final, no fundo, tudo isso que nós vivemos é consequência do pecado. A gente precisa odiar isso. A gente precisa detestar isso. A gente precisa desejar aquilo que é realmente aquilo que foi realmente criado por Deus, né? A maneira que Deus criou, tudo aquilo que era no princípio. A gente precisa desejar isso, voltar ao princípio da criação. Então, morte é antinatural, nunca será natural. Porque o ciclo natural da vida é esse, não existe isso. Não existe isso. O natural, aquilo para o qual nós fomos criados, é para vivermos eternamente. E é isso que Deus, ele nos promete, através do sacrifício de Cristo Jesus. É a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos almejar, né? E aí vamos entendendo que, sim, dentro da realidade de pecado, dentro da realidade de morte, porque a morte existe, já que o pecado entrou nesse mundo, dentro dessa realidade, Deus, ele nos ajuda a lidar com essa situação, ele nos ajuda a viver dentro dessa realidade, né? Então, ele não determina tudo, porque nós temos o livre-arbítrio. Precisamos sempre lembrar disso. Temos o livre-arbítrio, né? E aí, a pergunta que a lição faz: a vontade de Deus sempre é realizada em nosso mundo? Lá em Lucas 13, 34, Lucas 13, 34 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Veja Cristo falando, né, lamentando, né, a visão que ele tem da destruição de Jerusalém. Ele lamenta porque ele diz, né, quantas vezes quis eu ajuntar os meus filhos, esses pequeninos, mas eles não querem. Então, tudo acontece conforme a vontade de Deus? É evidente que não, porque a gente vê aqui que Jesus queria algo que não aconteceu. Ele desejava algo, seu plano era uma coisa, mas o que aconteceu foi a outra. Por quê? Porque os seres humanos se afastaram
da verdade, se afastaram da mensagem, se afastaram de Deus. Então, perceba que não, nem tudo acontece conforme a vontade de Deus. Ele tem um desejo de que as coisas aconteçam de uma forma. Ele orienta para que as coisas aconteçam de uma forma. Mas o nosso livre-arbítrio, ele faz parte desse mundo, dessa nossa existência. Então, nem sempre acontece conforme a vontade de Deus. Até porque a vontade de Deus nem era que estivéssemos aqui, no meio de um mundo pecador, né, pecaminoso, mundo mau, um mundo ruim. Nunca essa foi a vontade de Deus. Então é evidente que as coisas não acontecem exatamente conforme a vontade de Deus. E seguindo aqui então na lição de segunda-feira, nós vemos aqui, de forma muito interessante, a ideia de que será que tudo é possível para Deus? Perceba que aqui nós já estamos vendo que o livre-arbítrio ele já nos ajuda a compreender um pouco essa ideia, percebendo que nem tudo acontece conforme a vontade de Deus. Então já nos ajuda a ampliar um pouco esse pensamento. Será que tudo é possível para Deus? Fica essa pergunta. Lá em Mateus 19, 26, deixa eu abrir aqui na lição digital mesmo, diz assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Interessante. Lá em Mateus 26, 39, nós vamos complementar essa ideia. Quando diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Perceba que, dentro de uma lógica de definição da realidade criada pelo próprio Deus, é evidente que existem limites de ação da sua atuação. Então Deus não pode todas as coisas, Daniel? É isso que você está me falando? É isso que eu estou te falando. Ele não pode todas as coisas. Existe uma definição de realidade lógica criada pelo próprio Deus que faz com que algumas coisas não possam ser feitas. Por exemplo, aqui quando Jesus estava para morrer, que ele diz, né, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Perceba que se Deus ele quer salvar os seres humanos, ele não poderia ali aliviar o sofrimento de Cristo naquela hora. Ele não poderia impedir que Cristo passasse pelo que ele estava passando, porque para que os seres humanos fossem salvos, Jesus precisava morrer. O sacrifício precisava ser realizado. Ele não podia livrar Jesus daquela situação e ao mesmo tempo salvar os seres humanos. Ele não pode fazer isso, não podia fazer isso. Mas para salvar os seres humanos, então ele permite que Jesus passe por aquilo. Né? O próprio Deus se sacrificando em nosso lugar. Então existia um plano de salvação. Para que ele fosse concretizado, Jesus precisava morrer. Ou seja, Deus ele não podia salvar os seres humanos e ao mesmo tempo livrar Jesus. Por isso que Jesus complementa, né? Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então veja, um limite de atuação divina. E aí a ideia é interessante, né? Porque nós entendemos que para amar a Deus é necessário o livre-arbítrio. Para amar a Deus é necessário o livre-arbítrio. Clifford Goldstein, em Vida Sem Limites, que inclusive foi um livro que eu indiquei na semana passada e prometi mostrar o livro no final e não mostrei. Se você assistiu a lição da semana passada, eu não mostrei o livro, eu prometi e não mostrei. Tá aqui, ó. Vida Sem Limites. Vida Sem Limites. Eu não vou chegar muito perto para não desfocar aí. Vida Sem Limites, verdades poderosas para a sua jornada rumo à esperança. Clifford Goldstein, da Casa Publicadora Brasileira. Você encontra no site da Casa Publicadora Brasileira. É um livro fininho e excelente. Assim, eu não vou dar aqui spoiler do livro, não vale a pena, né? Apesar que eu vou contar um pouquinho aqui alguma ideia do livro. Mas eu não vou citar tudo do livro, é evidente, porque o que nos importa aqui é a parte do livre-arbítrio. Mas é um livro excelente. Você, se puder adquirir, vai valer muito a pena. Não tenha dúvida. Vida Sem Limites. Vida Sem Limites. E nesse livro, Clifford Goldstein, ele traz aqui algumas perguntas que, na verdade, eu já até lancei algumas na semana passada, para entendermos um pouco a ideia do livre-arbítrio e a ideia do amor a Deus.
A primeira pergunta que ele faz algumas perguntas parecem bobas e simples, mas é de uma profundidade muito incrível. Ele pergunta, Deus ele pode criar uma pedra tamanho, né, tão pesada e tão grande que ele mesmo não possa suportar? Para a gente entender a limitação da atuação divina. Bem, se Deus ele pode criar uma pedra tão grande e tão pesada, tamanho que ele não possa suportar, a partir do momento que ele cria essa pedra, ele não poderá suportá-la. Então ele já não pode algo. Ou ele não pode criar uma pedra tão grande, tamanho que ele não possa suportá-la. Tudo bem, também ele não pode algo. Então, assim, independente da resposta, a gente entende que existe então alguma limitação lógica dentro da realidade estabelecida pelo próprio Deus. Existe uma limitação, beleza. Pensa comigo, Deus ele poderia criar, preste atenção, Deus ele poderia criar um número inteiro positivo menor do que zero? Daniel, qualquer número inteiro positivo, essa definição já nos diz que tem que ser maior do que zero. Porque se for menor do que zero, tem que ser negativo. Concorda? Então existe uma limitação lógica dentro dessa realidade criada pelo próprio Deus, que não, ele não pode criar um número inteiro positivo menor do que zero, a não ser que a gente mude as definições. Né? Deus ele pode criar um casado solteirão? Não, dentro do conceito de casado e solteiro, ou a pessoa é casada ou ela é solteira, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Deus ele poderia criar um círculo com ângulos retos? Pensa, um círculo com ângulos retos. É impossível, a não ser que a gente mude a definição de círculo e de ângulos retos. Dentro da definição existente na realidade na qual nós vivemos, criadas pelo próprio Deus, não, ele não pode criar um círculo com ângulos retos. É impossível isso. E aí, a ideia é nós entendermos que a onipotência, né, quando a gente fala de onipotência, a onipotência é porque Deus pode todas as coisas, então ele é onipotente. Não, ele não pode todas as coisas. Onipotência não significa a habilidade de fazer o que é logicamente impossível dentro dos confins, limitações e definições da realidade criadas pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus ele cria uma definição de realidade, limites e confins, que faz com que a onipotência não seja a habilidade de fazer o que é logicamente impossível. E aí, dentro desse contexto, perceba só, dentro desse contexto, o teólogo Francis Schaeffer diz que, sem escolha, a palavra amor não tem significado. Sem escolha, a palavra amor não tem significado. Ou seja, onde nós queremos chegar com todas essas definições e perguntas, enfim, reflexões? Onde nós queremos chegar? O amor, ele precisa ser voluntário. Ou seja, Deus poderia criar um ser humano que fosse obrigado a amá-lo? Porque algumas pessoas, elas dizem que o problema é justamente o livre-arbítrio. Se Deus ele não permitisse que os seres humanos escolhessem o mal, escolhessem desobedecê-lo, melhor dizendo, nada disso aconteceria. Estaremos vivendo de forma maravilhosamente bem, no paraíso, sem pecado, sem morte, sem dor. Nunca teríamos presenciado tanta maldade. Algumas pessoas dizem isso, que o problema é porque a gente escolhe. Deus tinha que impedir que os seres humanos pudessem pecar, como culpando Deus pelos nossos pecados. Mas a pergunta dentro dessa lógica, né? E de definição de realidade criada pelo próprio Deus, de coisas logicamente impossíveis de serem feitas. Deus ele poderia criar um ser humano que fosse obrigado a amá-lo? Não, porque o amor ele tem que ser voluntário. A partir do momento que o amor é obrigado, ele não é amor. Por definição, ele não é amor, porque o amor ele tem que ser voluntário. O amor não pode ser obrigado. Deus ele não poderia criar seres humanos que fosse impossível desobedecê-lo. Para ser uma relação de amor de fato, os seres humanos eles teriam que escolher amar a Deus. Eles teriam que decidir, né, através do livre-arbítrio, permanecer sob o governo de Deus. É uma escolha. Alguns anjos escolheram seguir Lúcifer na sua rebelião e desobedeceram a Deus e foram expulsos do céu. Outros continuaram sob o governo de Deus porque escolheram isso. Na nossa vida hoje, o livre-arbítrio ele continua em vigor e sempre continuará em vigor no governo de Deus.
Porque o governo de Deus, ele não é tirano, ele não obriga, ele não oprime. É um governo baseado no amor. E para amar, tem que ser voluntário, não pode ser obrigado. Interessantíssimo isso. Para amar a Deus, nós precisamos entender que nós escolhemos isso. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio permitiu a entrada do mal, mas somente o livre-arbítrio permite que, de fato, o governo de Deus seja um governo justo. Como nós falamos, o mal, ele é, por definição, o mau uso do livre-arbítrio. Na lição de quarta-feira, lá em Efésios 1, verso 11, lição de quarta-feira, Efésios 1, verso 11, já estamos aí finalizando aqui, nos encaminhando para o final da lição de hoje, dessa semana, diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Interessante, né? Quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, coisas segundo o conselho da sua vontade. E aqui você percebe que algumas pessoas elas vão enfatizar a questão da predestinação. Então existe predestinação. Então existe predestinação. Não existe predestinação, porque a ênfase está no propósito predeterminado da graça de Deus. Então você tem um plano predeterminado, como diz aqui no final, né, segundo o conselho da sua vontade, assim, né, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então existe um propósito, né? A ênfase está nesse propósito. Nesse sentido, nós fomos predestinados para seguir o propósito de Deus, mas nós escolhemos segui-lo ou não. O livre-arbítrio ele existe. Nós decidimos, né? De forma alguma, essa ideia de predestinação aqui faz com que nós tenhamos o pensamento de que não, então Deus predestinou, Deus decidiu, Deus determinou antecipadamente o que vai acontecer com cada um. Não, porque é segundo, né, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Então existe um propósito, a ênfase está no propósito. Dentro desse sentido, nós fomos predestinados a seguir esse propósito, por escolha própria. E para finalizar, eu separei um texto aqui, na lição de quinta-feira, que diz assim: se tudo ocorresse conforme a vontade ideal de Deus, nunca teria havido mal, mas apenas amor e harmonia. No futuro, o universo será restaurado a essa perfeição. Entretanto, ele está cumprindo sua vontade, respeitando o livre-arbítrio das criaturas. Então, se nada tivesse acontecido, estaríamos vivendo ainda se nenhum mal tivesse acontecido, se o pecado não tivesse entrado nesse mundo, se os seres humanos não tivessem permitido a entrada do pecado nesse mundo, estaríamos vivendo até hoje em amor e harmonia. Mas no futuro, a ideia justamente é essa. O universo será restaurado a essa perfeição original. Portanto, entretanto, mesmo dentro dessa realidade de maldade, Deus ele está cumprindo sua vontade, respeitando o livre-arbítrio de sua criatura. O verso da semana, lá em João 16:33, para a gente fechar a lição, diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Que a gente possa finalizar com essa reflexão. A maldade ela existe. Estamos num mundo imerso de maldade, de pecado, e Cristo nos prometeu que nós passaríamos por aflições. Mas precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E vale a pena nós, através do livre-arbítrio, decidir estar do lado de Jesus, que venceu o mundo, que é o vitorioso, que venceu o pecado, que derrotou o pecado na cruz. E através da morte de Jesus, nós também podemos ser vencedores e alcançar, então, por méritos de Cristo, a vida eterna. Mas aquilo que Ele nos promete, o grande presente, que é voltarmos ao original, que é viver eternamente. Deus nos criou para vivermos eternamente. E que você possa, então, através do seu livre-arbítrio, compreender que somente através desse livre-arbítrio você pode realmente alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. É a sua escolha. Não está predeterminado, mas nós fomos predestinados.
para seguir o propósito de Deus. E que nós possamos, então, escolher seguir os propósitos de Deus, obedecê-lo, né? E aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. E nós retornaremos, então, na próxima semana, na lição de número 9. Até lá!